Graça e paz. Este é o EBD no seu ouvido e eu sou Felipe Araújo. No episódio número 9, nós falamos sobre o mistério revelado, que é a unidade em Cristo. Neste episódio, eu, o Wellington e o Joás conversamos sobre o que vem a ser esse mistério, qual o significado dessa palavra e a importância dela nos escritos de Paulo, sobretudo aqui na carta do nosso estudo, a carta aos Efésios. Falamos sobre o que de fato vem a ser esse mistério e como ele estava oculto antes e depois tornou-se revelado pelo Espírito aos apóstolos e aos profetas. Também tratamos de como esse mistério já estava pré-estabelecido pelo próprio Deus antes da fundação do mundo. Então nós convidamos você para aproveitar esse episódio e aprender mais a palavra de Deus. Graça e paz, Wellington. A paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus por mais uma oportunidade. Graça e paz, Joás. A paz, meus queridos irmãos. Queridos, nós estamos no episódio de número 9 e o texto de hoje é o texto da carta aos Efésios, como bem sabeis, no capítulo 3, os versículos 1 ao 13. O Wellington vai fazer as honras da leitura para nós. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus para convosco me foi dada. Como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, a qual, noutros tempos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora, tendo sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que, segundo os séculos, esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações, por vós, que são a vossa glória. O episódio de hoje, pela graça de Deus, vamos falar sobre o mistério revelado, a unidade em Cristo Jesus. Nós devemos perceber que a construção que Paulo faz do pensamento de Paulo até agora, na carta aos Efésios, ela é progressiva e contínua, os 3 primeiros capítulos. O primeiro capítulo ele fala sobre as riquezas espirituais que foram dadas à humanidade em Cristo Jesus. No capítulo 2, nos apresenta a graça salvadora e a reconciliação que os homens tiveram com Deus e com os próprios homens. Já no terceiro capítulo, essa revelação, o Evangelho, a palavra de Paulo, aquilo que Paulo vem trazendo de forma progressiva, trata sobre o mistério que antes estava oculto,
mas agora está descoberto. É importante a gente analisar, e aí nós estamos olhando para o texto da carta do apóstolo no capítulo 3, versículo 1 e 2, é importante analisarmos o seguinte, que Paulo leva em conta o que foi dito antes. Por isso falei de forma progressiva e contínua é a construção do que Paulo está escrevendo. Note que ele começa por essa causa ou por essa razão, por esse motivo. E aí é importante a gente perceber que este ponto da fala de Paulo está entre duas orações. A oração do capítulo 1, dos versículos 15 a seguir. Os irmãos vão bem lembrar que nos episódios anteriores nós falamos sobre essa oração e que ela é contínua. Ela não termina lá no versículo 23 do capítulo 1. Ela continua durante o capítulo 2. Paulo está fazendo uma oração e trazendo, nessa oração, explicações a respeito da salvação. Ele está entre essa oração e a segunda oração que se encontra nos versículos 14 adiante. Pois bem, só que um pensamento interrompe justamente o que ele está fazendo agora. É o pensamento sobre o mistério da chamada dos gentios e o ministério de Paulo para eles, os versículos 1 ao 13. A interrupção ela apresenta duas visões que os gentios precisam e que nós precisamos ver de Paulo de início. No versículo 1, Paulo vai dizer assim, que o fato dele estar preso, ele ser um preso, e aí vamos voltar lá no primeiro episódio, a prisão de Roma, logo depois que ele é preso pelos judeus, né, o motivo dessa prisão é por causa da pregação do evangelho aos gentios. Se a gente pegar o capítulo 21 até o capítulo 26, né, de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver toda essa trama que Paulo passa, né, dessa prisão por causa da pregação do evangelho aos gentios. Versículo 1 ele diz isso. Eu sou prisioneiro, o prisioneiro de Cristo Jesus. Esse artigo "o" não quer dizer que ele é o principal, quer dizer que a situação dele é de prisão. Segundo, devemos perceber que Paulo vai dizer no versículo 2 que ele é o responsável, quando ele diz, vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada em favor de vocês. Ou seja, Paulo está dizendo que ele é responsável pela pregação da graça, como ele diz aqui, ele usa o termo graça, pregação da graça, ou seja, do evangelho. Tudo bem? E aí, a gente precisa, para poder entender o que Paulo vai tratar ao longo dos versículos, a partir do versículo 3. Então, Paulo afirma no versículo 3 que o evangelho, que é a responsabilidade dele, que ele prega para os gentios, apresenta a revelação de um mistério. Se nós pegarmos o versículo 3, ele vai dizer: segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério. A gente precisa entender que tem duas noções, duas ideias aqui, que são importantes. Primeiro, o mistério está revelado, e esse mistério foi manifestado a Paulo por Deus e por Cristo Jesus. Então, a gente precisa ter essa noção a princípio. E aí Paulo vai dizer, assim, em outras palavras, isso, em relação ao mistério, e aí a gente vai tomar a palavra mistério por enquanto no sentido de evangelho. Então, Paulo vai dizer aos Gálatas, no capítulo 1, nos versículos 11, 12 e versículo 15, o seguinte: informo a vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana, porque eu não recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu o recebi mediante revelação de Jesus Cristo. Versículo 15. Mas quando Deus me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem, versículo 16, revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Então, o que Paulo está dizendo, embora nós estamos tomando aqui a palavra mistério no sentido de evangelho, no sentido total, é que o que ele está pregando, a revelação do evangelho que ele tem, do mistério em si, e do próprio evangelho que ele prega aos gentios, não é algo que ele obteve
por esforço humano, pela sua própria inteligência. Ele obteve esse evangelho por revelação de Jesus Cristo. Tudo bem? E aí a gente precisa entender que a palavra mistério, evangelho, graça, que a gente vai ver aqui, por exemplo, no capítulo 3, ele falando dispensação da graça, elas são correlatas, ou seja, elas se conectam, elas basicamente têm o mesmo sentido, apresentando aí aspectos do evangelho. Tudo bem? Eles se relacionam. Segundo, o segredo de que Paulo fala e que ele conhece foi exposto resumidamente nos capítulos anteriores. E é importantíssimo a gente entender isso, porque para entender de que mistério, que aí mais à frente nós vamos estudar aí sobre esse mistério, que mistério é esse, mas é importante entender esse pedaço aí, que é o versículo 3, ele expõe já esse mistério. Pode perceber que ele diz assim no versículo 3, pois segundo uma revelação me foi dada a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, conforme apresentei a vocês anteriormente. Tá? Então a ideia é que o mistério de que Paulo vai falar está relacionado ao que ele disse anteriormente no que tange a salvação para os gentios. Então a gente já tem que ter a cabeça pensando assim, mistério de que Paulo vai falar está inserido na ideia dos capítulo 1 e capítulo 2. Então essa é a ideia que Paulo transmite aqui. Então o mistério que Paulo discorre, fala, em partes é o próprio evangelho por ele pregado, que aí foi apresentado nos capítulo 1 e 2. Para entender, irmãos, o conceito bíblico de mistério, a gente tem que ir para o original da palavra. No grego é mysterion, traz a ideia, a princípio, o sentido dela original é de um segredo que uma pessoa iniciada em alguma religião, em algum rito, não conhece, mas ela vai ser instruída em saber. Então veja que aqui o sentido da palavra que é usada no grego e na Grécia Antiga tem a ver com uma iniciação de algum tipo de segredo. É importante, né, a gente entender que esse não é o sentido que o Novo Testamento tem. O Novo Testamento, e Paulo é o que mais utiliza a palavra mistério, né? Ela aparece cerca de 27 vezes no Novo Testamento. Paulo usa cerca de 20 vezes o termo. Então, as 20 vezes, Paulo é quem usa o termo, né, e aparece nos seus escritos. Então, no Novo Testamento, a palavra refere-se a alguma coisa que só pode ser conhecida pela revelação divina. Né? E aí, quem tem acesso, por exemplo, aos melhores dicionários bíblicos, aí, o dicionário Vine, por exemplo, quando ele vai definir a palavra mistério, ele vai dizer isso. Algo que pode ser conhecido somente por revelação divina. Na carta aos Efésios, Paulo usa o termo 6 vezes. Capítulo 1, versículo 9. Capítulo 3, versículos 3, 4 e 9. Então, veja que este capítulo é o capítulo, vamos dizer assim, do mistério. Capítulo 5, versículo 32. E aí lá no final, no capítulo 6, versículo 19. Depois os irmãos podem conferir com calma esses textos, 6 versículos aí sobre mistério. Anota aí e acompanha direitinho. Paulo usa 6 vezes. Todas elas têm uma conexão com o evangelho, com a ideia de evangelho, com o evangelho que Paulo apresenta. Apenas no capítulo 5 que a gente vai ter uma desaproximação, vai deixar um pouco essa ideia de mistério, igual, por exemplo, ele fala no capítulo 3, no capítulo 1 e no capítulo 6, porque ele vai fazer uma conexão da relação entre Cristo e a igreja, né? E aí ele está falando sobre casados, então a ideia de mistério ali ganha um pouco esse sentido, mas também refere-se à ideia de evangelho. Então, nós entendemos que mistério, nos escritos de Paulo, trazem a ideia, né, faz-nos compreender não o que os gregos antigos entendiam. Isto é, que por meio de ritos religiosos, práticas e cerimônias de sociedades secretas, uma pessoa poderia ter conhecimento. Não, então reitero. A verdade aqui, esse mistério, é uma verdade divina que antes estava oculta, mas foi revelada sobrenaturalmente à humanidade. E só pode ser totalmente entendida
por pessoas que foram salvas através da iluminação do Espírito Santo. Ou seja, salvas por Cristo e são iluminadas pelo Espírito. Então, esse mistério é compreendido quando nós somos inseridos no corpo, quando nós somos inseridos no edifício espiritual, né? Quando nós participamos da salvação. Em Colossenses 1, 24 e 27, Paulo vai usar a mesma palavra e no mesmo sentido, uma vez que Colossenses é muito paralelo com a carta aos Efésios, né? Ele diz assim: agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus. Veja a conexão aí com o capítulo 3, né, que nós estamos lendo. Que me foi confiada em favor de vocês, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que esteve escondido ou que estava oculto durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A estes, Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Aqui Paulo, no texto de Colossenses, ele trata o mistério como Cristo. E no texto que nós estamos estudando, o mistério, embora aponte também para Cristo, ele tem um outro aspecto. Não existe contradição nos textos. Tá? Nós temos que perceber que Paulo, ao escrever as cartas, ele vai abordar de acordo com a carta, de acordo com o seu interlocutor, aquele que vai receber a carta, ele vai abordar aspectos da salvação. Então, na carta aos Colossenses, ele aborda o aspecto macro do Evangelho, que é o próprio Cristo. Em Efésios capítulo 3, a concepção está na relação dos gentios sendo igreja. Aí Paulo utiliza o termo, o mesmo que ele usa em Colossenses e o mesmo que ele usa em Efésios, ele diz assim: um mistério oculto, mas agora revelado. As versões Almeida, especialmente as versões Almeida, elas usam uns termos que deixam um pouco mais claro essa ideia se a gente analisar com mais calma. As outras versões, a NVI, a NVT, a Bíblia Viva, e outras versões que nós temos de Bíblia, elas não utilizam os termos que eu vou falar agora, mas isso não quer dizer que a gente vai entender isso de forma como alguns gostariam de entender. Quando Paulo fala que, e já explico isso, ficou meio sem sentido, mas já explico. Quando Paulo fala que o mistério esteve oculto para a geração anterior, quando ele indica isso, a gente precisa analisar o texto com calma. Tá? Isso não quer dizer que na antiga aliança, os santos, sejam os sacerdotes, os profetas, os reis, os homens, as mulheres, aqueles que conheciam a lei do Senhor, que ouviam a lei do Senhor, isso não quer dizer que eles não tinham vislumbres da revelação salvífica através de um Messias. Uma vez que nós vamos perceber que o próprio Paulo, no capítulo 2, e nós estudamos isso nos episódios passados, no episódio quando a gente fala sobre os gentios estarem sem Deus e sem causa, Paulo vai dizer que os judeus tinham Cristo. No capítulo 2, a partir do versículo 11, quando ele fala sobre os gentios estarem distante das promessas. Então, nós entendemos que existiam sim vislumbres, ou seja, partes dessa revelação aos judeus, da antiga aliança. A gente precisa fazer menção, e aí a versão Almeida, como eu disse, especialmente, deixa isso claro. Quando nós pegamos o versículo, versículo 5, correto? O versículo 5, Paulo vai dizer assim: em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens como agora. Então a gente tem que analisar o texto aí linguisticamente. Primeiro, linguisticamente eu falo quando é o uso da palavra. Eu usei isso no episódio anterior, volto a usar agora quando a gente analisa o texto, a construção dele. O advérbio como e o advérbio agora aí nas versões Almeida. Esse como indica um modo, uma maneira, e o agora indica tempo. Quando ele diz como agora,
ele mostra que antigamente eles tinham parcialmente uma visão desse mistério, mas não total. O mistério só vai ser revelado quando alcança a plenitude dos tempos, quando Cristo vem e revela, pois ele é a própria revelação, né, total aí desse mistério. Então, é muito importante que a gente entenda isso. Tudo bem? Felipe, é justamente o que eu ia perguntar, porque a impressão, fazendo uma leitura superficial aí do texto de Efésios que a gente está estudando, a impressão que dá é que o Antigo Testamento, na verdade, nunca tocou no assunto ou que não havia nenhum esclarecimento a respeito do assunto no Antigo Testamento, e que aí algo que estava completamente escondido antes, ou seja, que antes o povo do Antigo Testamento imaginava que só judeus teriam acesso à salvação, etc., se realmente isso não existia, né? A dúvida que a gente fica fazendo uma leitura superficial é se, por exemplo, no Antigo Testamento, então, não existia essa ideia, né? E é o que você está explicando agora, né? Isso, perfeito. Porque, assim, é muito importante a gente, e imprescindível a gente entender isso. O mistério que estava oculto não significa que existia um total desconhecimento por parte dos judeus, né, dos profetas, dos hebreus, dos que participavam da antiga aliança, desse plano de salvação que Deus tinha estabelecido. Nós devemos perceber que o plano de salvação ele é progressivo na Bíblia Sagrada. Ele começa lá no Gênesis, no capítulo 3, depois do pecado, ele começa lá. Então, Deus vai dando, e a gente vai chegando a esse ponto, Deus vai progressivamente pontuando, né, e revelando essa salvação. E o Antigo Testamento, ele não é, claro, como eu disse, ele vai abordar o assunto, porém, né, os homens eles não tiveram esse entendimento completo da salvação. Mas se nós olharmos os textos da Bíblia Sagrada, nós vamos perceber que existia sim, por parte de Deus, e aí uma revelação aos profetas, aos patriarcas, né, aos pais do Antigo Testamento, havia sim apontamentos dessa salvação. Então, por exemplo, quando nós pegamos lá o texto do capítulo 12, versículo 3 de Gênesis, quando Deus chama Abrão, lá no Gênesis, Deus vai dizer no versículo 3 assim: abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Então perceba que já em Abraão ou em Abrão, Deus já estava mostrando que o plano de salvação não era particular para os judeus. Embora, volto a dizer, os judeus não compreenderam isso totalmente. Por isso Paulo diz que o mistério, não é? Essa revelação, esse mistério, ele não estava totalmente entendido ou revelado aos da antiga aliança. Isaías 49, versículo 6, foi um dos textos que eu separei, existem outros, tá? Existem outros textos que falam sobre isso. Quem lê atentamente o texto, a Bíblia Sagrada, sabe disso. Isaías escreve dizendo assim, por revelação, Isaías é o profeta messiânico. Sim, ele diz: para você é muito pouco ser o meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta o remanescente de Israel. Veja, o texto começa: para você é muito pouco ser o meu servo para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta o remanescente de Israel. Então note que aqui Deus está falando com o servo sofredor, com o servo no capítulo 49, ele já está mostrando que é pouco para o servo que vai vir, que seria o Cristo, o Messias, restaurar somente Jacó e somente Israel. Aí ele continua: farei também com que você seja uma luz para os gentios, para que você seja a minha salvação até os confins da terra. Veja, o próprio Deus usando Isaías como profeta, como boca de Deus ali, ele já mostra, e aí é claro isso aqui, é óbvio que há um mistério nessa revelação, e aí é interessante isso, para a gente não entrar, né, e aí o próximo tópico vai explicar. É interessante isso. Em momento, quando a gente pega o texto,
né, nós percebemos que Deus deixa claro que a salvação atingiria os gentios. Então, um judeu não poderia dizer que o gentio não seria salvo. Então, que mistério é esse? E aí, para eu encerrar, e aí a gente parte para outro ponto, eu gosto de um texto, né, da carta aos Hebreus, embora seja um texto direcionado em circunstâncias diferentes e, né, direcionado para cristãos hebreus que estavam em Roma, né, cristãos hebreus, a gente fala de hebreus que estavam fora de Jerusalém, fora de Jerusalém, do seu habitat, e estão em Roma. Embora a carta seja para eles, o capítulo 11, né, do versículo 39 ao 40, é bem interessante esse texto, porque o escritor, ia falar Paulo, não tenho mania de falar Paulo aqui, não sei porquê, né? O escritor aos Hebreus, ele vai falar sobre a fé, né, na antiga aliança, sobre como todos foram salvos pela antiga aliança, ali pela fé, o que eles fizeram, realizaram foi pela fé, e quando ele vai terminar o texto, ele usa, é um texto que fala muito, comunica muito comigo, ele vai dizer assim, ó, todos estes, isso é, aquela lista que ele fez, desde o versículo 3, falando dos pais de todo mundo, até chegar ao final ali, todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa. Então, quando o escritor fala isso, ele quer dizer que eles conheciam, né, a promessa que foi feita. E aí é lógico, eles não conheciam totalmente, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. O texto, é claro, está falando ali propriamente dos hebreus, mas nós podemos estender para essa ideia de que esse mistério, Paulo fala, que estava oculto para os da antiga aliança, não quer dizer que eles não tinham conhecimento do que era a salvação, do que viria a ser a salvação, ou até mesmo de que os gentios participariam da salvação. Eles não tinham conhecimento e não tinham entendimento total de como essa salvação e como os gentios participariam dessa salvação. Daí nós partimos para o próximo ponto, que é o ponto em que nós vamos entender que mistério é esse. Certo, Joás? Paulo, ao falar da unidade revelada, né, o apóstolo Paulo explica esse mistério. Ele destaca a condição de prisioneiro. Ele fala, eu sou prisioneiro de Jesus. E ao identificar-se dessa maneira, Paulo ele queria mostrar dois lados da mesma situação. No sentido real, ele estava preso em Roma. Por outro lado, essa prisão lhe dava, posso dizer assim, a oportunidade de tornar-se prisioneiro de Cristo, pois ali Paulo poderia prestar um serviço que talvez não fizesse melhor se estivesse fora da prisão de Roma. Então, a expressão prisioneiro de Jesus Cristo tem um sentido literal ou metafórico. Ao invés de Paulo lamentar de estar preso, ele inverte o significado e torna a sua prisão uma forma de servir melhor ao Senhor. Como assim? Como prisioneiro, sua epístola teria um efeito muito maior entre os crentes de Éfeso. Então, quando nós adentramos aí sobre esses mistérios revelados aos apóstolos e profetas, né? Paulo ele ensina que o mistério divino não poderia ser desvendado por meio de um raciocínio intelectual. Esse mistério estava sendo revelado através da revelação divina, não por sabedoria humana. E quando lemos aí a gente vê aquela passagem de Pedro em Atos, que Pedro ele visita a casa de Cornélio, né, para pregar o evangelho, e é uma prova dessa declaração paulina, porque o mistério foi revelado pelo Espírito aos seus santos e apóstolos. Então, o mistério foi manifestado pela revelação do Espírito Santo. E escrevendo aos Coríntios, Paulo ele faz questão de enfatizar que sua pregação não consistia em palavras persuasivas, né, de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder. Então esse mistério ele foi
revelado através do Espírito Santo. E quando lemos também aquela passagem de Paulo, do seu chamado, né? Quando ele tem um encontro com Jesus e é chamado ao seu santo ministério. Paulo, de perseguidor dos judeus, né? Ele agora se torna administrador de bens espirituais dados aos gentios. Por isso mesmo ele é chamado apóstolo dos gentios. De perseguidor ele começa a ser proclamador dessa palavra. E através dessa revelação, né, desse mistério revelado, ele tem esse encontro marcado com Deus. Então não só ele, como os demais apóstolos, tiveram esse mistério revelado através do Espírito Santo. Então Paulo afirma que os mistérios ocultos foi revelado pelo Espírito de Deus, como também os demais apóstolos e profetas também. E ao adentrarmos também, já dando prosseguimento aos mistérios ocultos e revelados, como o Felipe aí também, ele fez um vislumbre aí que Paulo introduz que esse mistério estava oculto, né, nos tempos antigos, e na sequência Paulo usa a expressão mistério de Cristo, uma clara referência ao Filho de Deus como o centro e a causa originadora desse mistério. Então, em termos gerais, o mistério revelado, a igreja, a revelação começa pela declaração que o Pai idealizou tudo desde sempre. Então, que mistério oculto revelado? É a igreja, né? Esse mistério oculto revelado que se tornou a igreja de Cristo. E a união dos gentios e judeus. Esse mistério foi traçado e planejado no conceito divino antes da existência dos séculos. Então Deus ele já tinha planejado, já tinha traçado esse mistério que estava oculto antes da fundação do mundo, porque esse fato estava envolto em mistério. Desde os séculos esteve oculto em Deus tudo isso, e a expressão mistério oculto revelado explica que agora raça, cor, agora se tornaria um povo só. Então, todos eram dignos dessa revelação. No versículo 10, temos a revelação, né, de que a igreja é constituída de ambos os povos, judeus e gentios. Ela não foi uma solução nem um remédio de última hora. Como eu já falei, Deus já tinha esse plano para a sua igreja. Em Gênesis fala que quando Deus teve aquele encontro com Abraão, chamado de Abraão, ele seria pai de muitas nações. Só que esse mistério estava oculto. A igreja sempre fez parte do plano estabelecido e elaborado por Deus, antes da fundação do mundo. A sua constituição é a revelação do mistério oculto em Deus, não a igreja meramente humana ou política, mas a igreja que forma o corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo. E a magnitude do mistério, né? Como já observamos nos tópicos anteriores, antes mesmo, alguns líderes da igreja primitiva demonstraram a entender esse mistério em todos os acertos em Cristo por meio da mensagem da cruz. A compreensão de Pedro somente ocorreu após a visão onde Deus mostra-lhe que nenhum homem considerasse comum ou imundo. Então, a magnitude desse mistério veio através do mistério revelado, né? Outrora ninguém tinha esse vislumbre da formação de um só povo, sem distinção de pessoa, etnia, classe social. Mas em Cristo e por Cristo todos são participantes da mesma promessa. Agora todos participam dessa mesma promessa. Todos aqueles que acreditam, né, na morte de Cristo no Calvário e acreditam também na palavra que Deus assim ele propaga desde os tempos primórdios até os dias de hoje e planeja desde o princípio que todos conheçam a verdadeira palavra de Deus que é revelada através da Bíblia Sagrada. Amém? É interessante como o próprio Felipe falou na abertura, que a ideia aqui, Paulo ele está fazendo uma progressão, né, do raciocínio dele,
Então, ele vem amadurecendo tudo que ele já vinha trabalhando desde o capítulo 2, ali quando ele fala a respeito da salvação, que nós fomos agraciados com o dom de Deus, e agora nós temos o desvendar, né? Nós temos o detalhar desse mistério que, na verdade, como já foi bem explorado, não é que o povo do Antigo Testamento, não é que os profetas da Antiga Aliança nunca tivessem noção a respeito desse assunto. Eles tinham, no entanto, eles tinham um pensamento um tanto distorcido com relação a isso, né? O pensamento deles, como nós já discutimos aqui em alguns episódios anteriores, a ideia deles era que as outras nações elas teriam acesso a Deus sempre, única e exclusivamente através de um judeu, através da religião judaica, através do judaísmo. Então, quando Paulo ele vem revelar esse mistério, quando esse mistério é desvendado, nós temos até alguns textos de referência onde Paulo ele explica especificamente o que é a revelação desse mistério. Por exemplo, o texto de Colossenses, capítulo 3 e o versículo 11, nos diz que nesta nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro, cita, escravo e livre. E aí no final do versículo ele diz: mas Cristo é tudo e está em todos. Isso ele falando em Colossenses 3 e 11. Quando a gente vai para Gálatas, que é uma epístola escrita também para trabalhar isso, para dizer que não é necessário que os irmãos gentios se sujeitem às ordenanças que os judeus estavam tentando impor, como circuncisão, como os rituais, etc. Gálatas 3 e o verso 28 diz assim que não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem ou mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Então esse mistério fica completamente desvendado a partir do instante em que nós entendemos que a partir de agora não há uma primazia do judeu. O judeu não tem nenhum tipo de vantagem. O judeu não está um degrau acima, mas ele é feito uma nova criatura, assim como o gentil. Todos juntos, e como aqui mesmo nessa epístola de Efésios que nós estamos estudando, já foi usada a expressão co-herdeiros e todos membros de uma mesma família cujo cabeça é Cristo. Então o mistério fica claro, fica esclarecido quando Paulo ele diz isso. A partir de agora, todos os homens têm acesso a Deus. E aí o Joás deu já uma pitada a respeito desse assunto, né? Quando Paulo explica esse tema, quando ele explica que todos fazem parte do plano de Deus, algumas... Pois não. Perdão, Elton. Mas é importante isso aí que você menciona, porque Paulo ele vai tratar dos aspectos desse mistério revelado, e é muito importante que a gente deixe isso claro, e eu disse isso já anteriormente, aqui nesse próprio episódio, uns minutos atrás, deixar claro que Paulo ele trabalha esse mistério em diversos aspectos. Por exemplo, em Colossenses, ele mostra que o mistério revelado é o próprio Cristo, né? Lá na carta aos Romanos, capítulo 16, Paulo vai tratar do mistério do Evangelho também em outro aspecto. Se pegar o capítulo 16 ali, você vai perceber que há outro aspecto que Paulo vai tratando ali. Aqui na carta aos Efésios, né, Paulo está tratando e como o Joás deixou claro, tratando do mistério da participação do gentil sendo igreja, sendo co-herdeiros, membros do mesmo corpo, co-participantes da promessa. Isso não quer dizer que o mistério são partes, é um todo. O mistério é Cristo, a revelação de Jesus Cristo. Mas Paulo ele vai abordando, de acordo com a necessidade, não é? Os aspectos desse mistério. E eles vão, eu vou usar uma palavra aqui e explico o sentido dela. Eles confluem um com o outro, ou seja, elas se conectam. Não é? Todos esses aspectos direcionam-se para um, que é o que você disse aí, o que Colossenses aborda. A revelação o mistério é Jesus Cristo. E outra coisa, esse mistério é revelado a todos, não somente em questão das dádivas, né? Mas esse mistério também traz responsabilidade.
Exato. E é interessante quando a gente fala a respeito, quando a gente usa essa expressão mistério, é interessante a gente levar em consideração que não só nos tempos antigos, quanto ainda hoje existem pessoas que acreditam muito a respeito de que nós precisamos ainda trazer à tona qualquer simbolismo judaico para que nós possamos ter algum acesso a Deus. Então, durante muitas épocas, e infelizmente ainda há quem tem essa interpretação errônea das Escrituras, nós imaginamos, muitas pessoas imaginam que o evangelho só chegou até nós, igreja, gentios, pelo fato de que os judeus o rejeitaram. Então, mais ou menos assim, olha, a prioridade era judeu, né? O judeu é que tinha, eles era para eles a bênção, era para eles o presente. Porém, eles rejeitaram. Então, vai vocês mesmo, né? Não sei se vocês já tiveram essa impressão. Eu, particularmente, já estive em muitos ambientes em que a impressão que dava era essa, de que, já que os judeus rejeitaram, então caiu no nosso colo. E não é bem assim. Precisa fazer uma leitura apurada do texto, né, para poder entender. Sim, exatamente. E aí, quando a gente estuda, faz uma análise, como o Felipe disse, apurada, um estudo apurado a respeito desse tema, nós vamos ver primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração aqui, para a gente refutar qualquer ideia nesse sentido, o primeiro ponto é: Deus, ele tem os seus atributos incomunicáveis e um deles é a sua onipresença e a sua onisciência, ou seja, ele sabe de tudo e ele tem consigo a sua eternidade também. Então, uma vez que Deus sabe de tudo, ele já sabia antecipadamente todo o projeto, né? Nós falamos disso a respeito de dos primeiros episódios, nós trabalhamos a ideia da predestinação, nós falamos a respeito dessa questão de Deus conhecer todas as coisas antecipadamente. Então, quando nós dizemos que esse mistério agora nos é revelado, primeiro, é o mistério que nós entendemos, como já foi dito, que o mistério é Cristo. Nós já dissemos que esse mistério ele vem quando nós entendemos que a salvação ela não é uma exclusividade dos judeus. Nós entendemos que esse mistério é quando é esclarecido que os gentios são co-herdeiros da promessa, e também o mistério é quando nós entendemos que o plano já estava estabelecido desde a eternidade, né? O texto de Efésios que nós estamos agora utilizando, que nós estamos usando como referência, ele está baseado no Efésios 3, o verso 11, diz que de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, esse mistério que agora nos foi revelado, ele já estava traçado desde a eternidade. Então, quando a gente vê, tem um texto que também deixa esse princípio muito claro, um texto de 2 Timóteo, capítulo 1, o verso 9 e 10, você pode analisar aí com bastante atenção. 2 Timóteo 1, verso 9 e 10 diz que Deus nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Olha o final do texto. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação do nosso Senhor Jesus. Então, desde os tempos eternos, esse plano já estava traçado, né? Esse mistério que agora nos é revelado é algo que já estava pré-estabelecido por Deus. Deus não foi surpreendido, o Joás comentou a respeito, Deus não foi surpreendido pelo pecado de Adão no Éden, né? Deus não foi surpreendido em relação à queda de Adão e Eva ali no jardim. O plano da salvação de Deus não é uma ação ali, um plano emergencial, plano B, como alguns imaginam, né? A entrada de Deus na história através de Cristo é o cumprimento no tempo certo do grande desígnio de Deus já concebido desde a eternidade. Tem um texto também bastante conhecido por nós, primeira carta de Pedro, capítulo 1, e o verso 19 e 20, ali aquele texto onde Pedro diz que não foi com prata e ouro que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Jesus, como cordeiro e tal. E aí no final desse raciocínio ele diz assim:
verso 19 e 20, ele diz que Cristo como um cordeiro sem mancha, sem defeito, conhecido antes da fundação do mundo, revelado nesses últimos tempos a favor de vós. Então, meus irmãos, esse texto de Pedro, ele vem nos esclarecer, ele vem nos deixar claro que o cordeiro sem mancha, sem defeito, ele já estava conhecido antes da criação do mundo, né? E agora ele é nos revelado nesses últimos tempos. Então, uma vez que nós entendemos isso, nós entendemos que, primeiro, o mistério é nos revelado. Não há mais nenhum tipo de exclusividade de nenhum dos povos, de nenhuma raça. Não há nenhum tipo de primazia por conta de você ser judeu ou por conta da família em que você nasceu. O mistério é nos revelado nesse sentido, é o aspecto que nós estamos estudando aqui nesse instante, né? Nós entendemos que em Cristo todos estão em um mesmo patamar, estão todos no mesmo nível e todos fazem parte da igreja e todos têm a mesma participação na promessa, todos são co-herdeiros das riquezas de Cristo. Entendemos isso. Uma vez que nós entendemos isso, nós partimos para o passo seguinte. Qual é o passo seguinte? É o texto que está em Efésios, nós estamos estudando a carta aos Efésios, agora capítulo 3, e partimos para o versículo 12. O que é o versículo 12? É justamente o que é nos dito como passo seguinte após entendermos que o mistério estava desde a eternidade. O passo seguinte é, no qual, através de Cristo, através do sangue dele, nós temos ousadia e acesso com confiança pela fé nele. Então, esclarecido esse mistério, uma vez que nós entendemos que nós não dependemos de intermediários, uma vez que nós entendemos que nós não precisamos nos submeter a um jugo, seja ele qual for, nós agora compreendemos que temos livre acesso à presença de Deus. Temos não só livre acesso, é importante que isso seja reforçado, nós temos não só livre acesso, mas nós temos também livre acesso com ousadia. E há muitos comentaristas que trazem em si essa ideia de que quando o apóstolo Paulo fala de livre acesso com ousadia, ele está nos trazendo a ideia de que é a possibilidade de você entrar na sala do soberano já falando, né? Você entra, imagine você entrando na sala de alguém muito importante já falando, já com liberdade de se pronunciar. E aí a gente se recorda das vezes em que nós já lemos histórias antigas, ou até a visão que nós temos dos filmes antigos, quando alguém entrava na presença de um soberano, era necessário, depois de ser lhe dada a permissão de entrar, era necessário que fosse lhe dada a permissão de falar. E aqui nós temos esclarecido que na presença de Deus, por intermédio de Cristo, nós temos livre acesso e nós temos ousadia para entrar falando. Essa situação de livre acesso, Felipe Joás, me faz se lembrar de uma situação que eu vivi na juventude ainda. Eu andava muito com um amigo, né? Tinha um amigo muito próximo. E vez por outra esse meu amigo, ele trabalhava muito com eventos, né? Ele era meio que produtor de eventos, assim, sabe? E esse meu amigo, ele era muito bem relacionado, né? Tinha muitos contatos, tal. Como ele trabalhava também na produção de eventos, ajudava, tal. E muitas vezes a gente andava junto. Então, às vezes a gente ia para determinado evento. Eu lembro alguns eventos que nós fomos juntos, que tinha ali a presença de algum cantor conhecido a nível nacional, etc, né? Aquela multidão de gente, né? E quando finalizava o evento, esse meu amigo, ele tinha acesso ali aos bastidores do evento. Ele tinha lá a sua credencial, tal, então ele conseguia entrar no camarim, onde estava o cantor. Eu lembro de até alguns eventos que nós fomos, e que no entorno do camarim, uma multidão de gente querendo entrar, querendo foto, autógrafo, aquela coisa toda, né? E esse meu amigo, por trabalhar no evento, ele tinha acesso aos bastidores do evento, ele tinha livre acesso, ele tinha ali o seu crachá, a sua credencial, e ele entrava e saía no local onde o cantor famoso, né, por assim dizer, estava. Eu, assim, ficava meio de canto, eu ia junto com meu amigo, eu ficava do lado de fora, eu já ficava meio esquivado ali. E quando esse meu amigo, na correria do evento, ele se dava conta de que eu estava lá de fora, o que ele fazia? Ele vinha, me buscava e falava, não, pode vir que você tá comigo. E aí ele me colocava lá para dentro do espaço, né, do camarim e tal, e muitas vezes ele até me conseguia um crachá
para mim ficar ali naquele ambiente. Ele fala, não, qualquer coisa você diz, você tá comigo, você mostra o crachá, e se algum segurança, alguém da organização te questionar ou te barrar, você mostra o crachá e você diz que você tá com acesso liberado porque você tá comigo, né? Então, essa ideia, transportando essa ideia para nossa aula de hoje, é justamente isso que acontece conosco. Nós, por nós mesmos, não tínhamos o crachá de entrada, não tínhamos as credenciais de acesso aos bastidores, não tínhamos como entrar no lugar. Mas aí vem o amigo, que é quem tem acesso, vem o amigo, que é quem está livre, tem livre entrada no espaço tão desejado, e esse amigo vem, nos pega do lado de fora e nos leva para dentro, e ele nos dá as credenciais dizendo, você também tem acesso, você está comigo, né? É isso que Jesus faz por nós. Jesus nos coloca para dentro porque ele tem acesso, e é por isso que o escritor aos Hebreus, ele fala, Hebreus capítulo 4, e o verso 16, diz que assim aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde recebemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar no tempo oportuno. Então, uma vez que nós recebemos o sangue de Cristo, nós recebemos a ajuda desse amigo que é Cristo, nós podemos nos aproximar sem constrangimento, nós podemos nos aproximar sem medo, porque por intermédio desse mistério que estava oculto e foi nos revelado, e entendemos que ele estava traçado desde a eternidade, nós podemos com alegria nos aproximar do trono da graça, porque agora nós temos livre acesso e ousadia à presença de Deus. Perfeito. E a sua ilustração, né, a respeito do amigo nos tirando de um espaço e nos levando a outro, nos remete a vários textos bíblicos, e um que me veio à cabeça, se não me engano, de Pedro, né? Quando ele fala, nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, ele nos tirou de um ambiente em que nós não conseguíamos enxergar, não tínhamos acesso a nada, e colocou-nos num ambiente em que nós podemos enxergar, e aí nós podemos ver a Deus, porque Cristo Jesus fez, né, isso por nós, e não vem de nós, como Paulo diz, é dom de Deus, é pela graça de Deus. E a gente deixa bem claro isso, irmãos. Nosso pensamento a respeito da salvação, daquilo, do acesso que nós temos à salvação, não é mérito nosso. Nós não temos, e a gente está deixando isso bem claro, né, a todos, frequentemente nos nossos episódios. Tudo que nós temos em se tratando da salvação é e foi realizada por Cristo Jesus. O mistério que estava oculto foi revelado. E o texto mostra que esse mistério é a unidade que nós, né, gentios, por natureza, porque nós não somos judeus, já falamos isso em outros episódios, nós que estávamos distantes, fomos aproximados, tornamo-nos igreja de Cristo, edifício espiritual. E esse mistério foi revelado em Cristo Jesus, que é a unidade nossa com o próprio Deus e com a própria igreja. Joás. Amém, graças a Deus, né? Essas coisas estavam ocultas, né? Então, através de Cristo, foi revelado, nós temos hoje esse livre acesso à sua presença. Não só nós, como toda raça, dependendo de língua, cor, religião, e temos esse livre acesso à palavra de Deus, porque só Cristo ele tem esse poder de restaurar o ser humano à vida que está perdido. Amém. Wellington. Muito bem, muito bem. Bom, se você chegou até aqui o final desse episódio, significa que o mistério está desvendado para você. E vale nos lembrar que, uma vez que nós entendemos esse mistério, nós somos atraídos, né? Somos atraídos pelo amor de Deus. Deus, ele tem nos atraído, tem nos chamado, e compreendido isso, só nos resta uma alternativa, que é se prostrar diante de Deus, agradecer-nos o privilégio de conhecermos esses mistérios. Eu me lembro de um texto de Mateus 11 e 25, que é uma oração feita pelo próprio Jesus, onde ele diz: Pai, graças te dou, porque ocultastes essas coisas aos sábios, aos entendidos dessa terra, e revelaste aos pequeninos. Então nós fazemos parte de um grupo escolhido por Deus. Você que me ouve faz parte
daqueles que foram selecionados, escolhidos pelo Senhor, para que você compreenda os grandiosos mistérios do reino de Deus. E compreendendo esses mistérios, você não perca tempo, antes se aproxime do trono da graça para que você também seja ajudado em tempo oportuno. Que Deus te abençoe e obrigado pela sua participação, pela sua audiência até esse momento.